Olá, boa noite a todos, Alex, Vilma, Maura, Milena, boa noite, Elvira, tudo bem, Débora, boa noite a todos, seu Jackson, Cristina. Vamos dando início à atividade doutrinária da SEF, Sociedade de Estudos Espíritas Feirense, e que mais uma vez estamos nos encontrando utilizando as vias da internet e as vias digitais para o nosso encontro, que não é um encontro virtual, é um encontro real, não é? E nós vamos tratar hoje, eu e vocês, nós vamos conversar um pouco sobre as reuniões espíritas. Só que um aspecto das reuniões espíritas vinculado à prece, às preces nas reuniões espíritas. No nosso evangelho, nos nossos encontros da segunda, como hoje, que tratamos do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então agora, 19:03, 19:04, vamos meditar um pouco, fazer uma breve concentração em nome de Jesus, que Ele nos permita termos, nesse momento, acesso aos seus emissários, à tua paz, Mestre, para falarmos dos ensinos que foram deixados para nós há 2000 anos e que sabemos, Senhor, o quanto tem sido difícil colocá-los em prática. Mas, por sermos persistentes, necessitamos, Senhor, cada vez mais da tua paz, da tua luz e de que possamos juntos, Senhor, vencer as nossas imperfeições, que não estão em outro lugar, não está no outro, está dentro de nós. Mas temos, a partir de Ti, as ferramentas para apaziguá-los. Que assim seja. Então, mais uma vez aqui dando boa noite. Então vamos falar hoje de um assunto que está nos nossos estudos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala das preces. É o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que fala e tem início um título chamado Coletânea das Preces Espíritas, o item das preces gerais, que é um compêndio, uma reunião, um encontro de algumas preces que Kardec e os Espíritos selecionaram para nos exemplificar um pouco sobre como falamos nas outras pessoas falaram nas outras atividades durante o mês de junho, das preces pelas pessoas que já se foram, de outros tipos de prece, da necessidade, da importância da prece, da oração dominical, do Pai Nosso, como foi dito na semana passada. Hoje eu vou falar do que fala das reuniões espíritas. E Kardec, logo no início, ele usa como base do estudo uma passagem que está no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Então, o que é que podemos tirar de lição e de entendimento dessa mensagem? Segundo os espíritos que vão comentar, e Kardec, eles vão dizendo que para nos encontrarmos, para estarmos em comunhão com esses espíritos a partir disso aqui, dessa mensagem, onde tivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus, ou seja, na intenção de Jesus, ele estaria presente. E isso é um convite para um momento, uma reflexão que foi feita naquela época, mas que é um convite ao momento que nós estamos vivenciando hoje. Se não, vejamos. Quando estamos reunidos aqui, eu aqui, você aí na sua casa, nós temos a ligeira impressão de que estamos afastados, que estamos distantes. Só que o que Jesus quis nos dizer era que, ainda que fisicamente ele não estivesse na nossa presença, ele estaria entre nós. E isso significa que, ainda que eu não esteja aí na sua presença fisicamente, ou ainda que não tivesse esse celular, ou esse computador, ou YouTube, ou Instagram, ou se tivéssemos marcado um horário para orarmos juntos,
ainda que não presencialmente, estaríamos juntos de outra forma. Se estamos juntos também lá no salão doutrinário, ou na reunião mediúnica, ou no evangelho no lar, quando sentamos e nos encontramos, com o pensamento estamos juntos. E isso é um convite a um roteiro de vida, um roteiro de vida que possamos seguir, possamos construir para a gente, em que busquemos cada vez mais estarmos juntos em essência. Não necessariamente juntos em presença física. E o paralelo que fazemos hoje é porque hoje estamos nesse momento de distanciamento social, que estamos evitando aquela convivência mais próxima, as visitas, as reuniões públicas, presenciais, né, corporais, o corpo lá presente na reunião, mas que precisamos essencialmente vivenciar esse ensinamento aqui, que é algo que muitas vezes nós espíritas esquecemos bastante, mas que no cotidiano, desde março, quando começaram esses movimentos, seja aqui pelas palestras ao vivo, aqui pelo virtuais, esses encontros virtuais, pelos aplicativos, seja pelo evangelho que realizamos todos os dias, quem pode, às 21 horas, nós estamos nos encontrando com Jesus, com seus emissários, e nos colocando também a par desses sentimentos, dessas ideias e da presença de outros companheiros em nossos pensamentos quando estamos buscando essa conexão com a prece. Retomando, a mensagem diz que onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas, se reunirem em meu nome, eu estarei lá. Isso disse Jesus. E nós também podemos estar presentes pela afinidade do pensamento, pela comunhão de pensamento. E aí no parágrafo seguinte, desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das reuniões espíritas, é dito assim: é preciso que estejamos, né, quando estivermos tratando ou querendo nos reunir, tanto na presença do Cristo, na presença de Jesus, com a presença de Jesus e de seus emissários e em comunhão, é preciso que estejamos espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico, espiritual, e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los, sem se tornarem visíveis. Quanto mais elevados, mais difícil até da gente captar essa presença. Mas o que ele quer dizer? Que os espíritos estão aqui na nossa presença, às vezes nas nossas casas, podem vir, mas essencialmente o pensamento desses espíritos, todos eles, espíritos elevados, ou nós que estamos buscando, nos esforçando, quando nos colocamos nessa posição de esforço, de dedicação, em busca de um objetivo, conseguimos nos encontrar em pensamento, comungando dos objetivos, dos mesmos objetivos, e a partir daí realizar grandes coisas, receber o alívio, receber o conforto da prece, o amparo dos amigos espirituais, encarnados ou desencarnados, que estão querendo o nosso bem e que estão meditando conosco nesses objetivos, que ele vai chamar aqui de intentos, que é um sinônimo. Então, o que isso quer dizer? Que o que mais vale não é o que é dito aqui, ou na hora da prece, ou na hora do estudo. O que mais vale não é o que é dito, não é a aparência. É sim o que estamos pensando. É aquilo que está dentro de nós, dentro do nosso coração. E aí eu trago como exemplo, como um início aqui para a gente desenvolver um pouquinho o conteúdo, o livro Pensamento e Vida. No livro Pensamento e Vida, ele tem um capítulo, que é o capítulo 8, que ele vai que se chama Associação. E nesse capítulo 8 ele diz o seguinte: se pudéssemos contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceríamos de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Isso significa que nós estaremos sempre comungando com alguém. Sempre. Nós somos seres espirituais
E o que importa sermos seres espirituais é que a nossa vida verdadeira, a nossa vida real, é a vida do espírito, ou seja, do nosso pensamento. Então, se eu busco, se você busca, se a gente se esforça para ajustar a nossa vida, o primeiro ponto, o ponto de partida é o pensamento. Porque é pelo pensamento que vamos determinar em qual faixa estaremos em comunhão, em qual faixa de pensamento estaremos em comunhão. Pois ele diz aqui, Emmanuel esclarecendo, que estaremos sempre em comunhão com algo. E que se pudéssemos ver com nossos olhos o que acontece nas correntes de pensamento, constataríamos isso com muito mais clareza. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Então, podemos ver aqui o quanto na vida tudo é movido pelo pensamento. O pensamento divino ele cria e nós somos expressão do pensamento divino. Na nossa condição de co-criadores, de criaturas menores na criação, antes de realizarmos qualquer coisa, nós pensamos antes. Então, isso qualquer criação até do mundo material, ela passou antes por uma criação no mundo espiritual, no mundo do pensamento, no mundo sensível do pensamento. Por isso que a Revista Espírita, que era o jornal de estudos, o jornal de estudos da doutrina espírita, pelo qual Kardec recebia as cartas no início do estudo da doutrina, se chamava Jornal de Estudos Psicológicos. A Revista Espírita, a Revista Espírita, ela se chamava Jornal de Estudos Psicológicos, porque os espíritas daquela época compreendiam com muito mais clareza que a gente hoje que tudo se processa pelo pensamento. Às 21h20, mais tarde, logo a seguir, após as 21 horas, 21h15, melhor dizendo, 21 horas vamos fazer o estudo do Evangelho e 21h15 vamos abrir o momento do passe. Aqui agora, no final desse momento aqui também, vamos fazer uma prece e vamos buscar esse momento do passe à distância. Por que ele funciona? Porque não precisamos estar juntos para estarmos perto. Como diz a música, né? Então não precisamos. Nós precisamos estar em comunhão de pensamento. Precisamos estar conectados no mesmo ideal. No livro dos médiuns, Kardec pergunta aos espíritos se uma reunião espírita ou uma reunião mediúnica, que tem muitas pessoas, 10, 20 pessoas, ela vai ter uma capacidade, 10, 20, 30 pessoas, ela vai ter uma capacidade de realizar fenômenos, cura, mais capacidade do que uma reunião menor. E os espíritos respondem que a quantidade de pessoas favorece, mas mais importante e mais essencial do que a quantidade de pessoas é a comunhão do pensamento, é a convergência de poucas pessoas com um pensamento único, com um pensamento centrado, com um pensamento concentrado, determinado em um ponto. E esse ponto, quando é um ponto vinculado à lei de amor, justiça, caridade, esse ponto, isso faz com que o universo trabalhe, outros espíritos e outras inteligências vinculadas a esses objetivos vêm comungar conosco para esse fim, para esse intento, e as realizações acontecem. Porque o mal, ou aqueles irmãos, ou aquelas vibrações que ainda permanecem na faixa ainda sem esclarecimento, e na faixa vibratória ainda da imperfeição, do erro, eles operam com determinado método, com rigor, com disciplina, às vezes até mais disciplina do que a gente. E Emmanuel prossegue aqui no livro Pensamento e Vida. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Porque os sóis, o nosso planeta, ele está numa camada de vibrações eletromagnéticas no cosmos universal, em que um astro que se movimenta de um ponto a outro, o Sol, a Lua, ele afeta eletromagneticamente o nosso planeta e a nós também. Então, da mesma forma, se reproduz com o pensamento e conosco perante uns aos outros, enquanto espíritos, enquanto criaturas de Deus. Aí ele prossegue, assim também na vida comum. A alma entra em ressonância com as correntes mentais que respiram as almas que se lhe assemelham. Nós buscamos
aquelas presenças, aquele pensamento, aquela tranquilidade ou aquela intranquilidade, conforme aquilo que buscamos. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Isso aqui prossegue Emmanuel. E, mais adiante, ele diz: toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Qual pequenino foco infeccioso que, abandonando a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a raiva sistemática, que ele vai chamar de cólera sistemática, nos arrasta muita vez aos labirintos da loucura ou das revoltas do crime. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, olha que mensagem poderosa, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Ou seja, quando estamos concentrados num determinado ponto, convidamos vários espíritos a concentrar naquele objetivo. Então, quando abrimos uma brecha ali no pensamento desfavorável, no pensamento maléfico, essa brecha vai crescendo conforme espíritos outros que vibram nessa mesma faixa. Mas quando também, no momento da prece, no momento das reflexões, buscamos acender um foco de luz, um foco luminoso, ainda que pequeno, esse foco luminoso vai encontrar ressonância com outros tantos espíritos que querem nosso bem, que querem a nossa paz, que querem o bem daqueles que estão ao nosso redor e vão nos ajudar nessa corrente de purificação, nessa corrente de amor, nessa corrente de concórdia, do bem, essa corrente do bem perante as leis divinas. Então, nós, enquanto espíritas ou simpatizantes espíritas, para aqueles que não são espíritas, no sentido de que estuda a doutrina espírita e participa das reuniões espíritas, nós devemos essencialmente, porque conhecemos, efetivar isso, levar isso sempre a efeito, levar isso à prática, a fim de que possamos usufruir melhor desse conhecimento, que passa necessariamente por levar isso à prática, levar isso em prática, seja no Evangelho no lar, seja aqui durante o momento que estamos assistindo essas palestras. Se eu não posso assistir nesse momento, no momento que está passando agora, ao vivo, que eu possa assistir mais tarde, mas o essencial, o bom, é que eu possa determinar ou na segunda, ou na quarta, na sexta, ou no domingo, um horário para assistir, para estar com o meu grupo, para estar com as pessoas que eu gostaria de estar no centro espírita, com aqueles espíritos desencarnados que são anônimos, mas que são trabalhadores da causa, trabalhadores do bem, e que querem o nosso bem, que querem nos ajudar, que aquele passe que eu recebo na casa espírita, eu possa senti-lo na minha casa, no momento dessa prece. Entendeu? No momento da dificuldade, que eu possa vibrar por aquele. E voltando ao texto do Evangelho, os espíritos alertam. Se as pessoas que oram, cada uma por seu lado, embora dirigindo-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamento, sobretudo se ali não estão sob influxo de um sentimento de mútua benevolência, se acham com prevenção, com ódio, com inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seu pensamento, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Ou seja, a gente desperdiça energia quando, no momento em que alguém está conduzindo uma prece, eu quero levar o meu egoísmo, o meu pensamento ali naquele momento e desviar aquela ideia, aquela prece para um outro ponto. A gente tem que saber primeiro um pouco doar, participar, para que a gente receba e seja beneficiado. E eles prosseguem. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que, então, não passa de pretexto para a reunião, não tendo esta por verdadeiro motivo. Então, quando dissemos que nosso encontro, nossa reunião é em nome de Jesus, nós carregamos uma responsabilidade muito grande em levar esse nome, em evocar esse nome. E precisamos, cada um de nós, exercitar para, nos momentos da nossa oração, no momento do nosso evangelho, procurar abster-nos, afastar-nos das nossas necessidades que são grandes, os nossos sofrimentos, em detrimento
daquilo que o coletivo, naquele momento, está necessitando. E aí cada um agora, nas suas reflexões, sabe do que é que eu estou falando e entende como podemos, às vezes, abrir mão naquele momento primeiro daqueles nossos quereres para o querer maior dos outros, para que o coletivo primeiro sobressaia. Em seguida, possamos cada um de nós, no nosso íntimo, fazer as nossas reflexões, as nossas preces, rogando aquilo que atende, ou que possa atender às nossas necessidades, mas que possamos primeiro dar lugar àquele pensamento do bem maior de todos, o pensamento coletivo, os ideais daquele grupo que está ali se reunindo em nome de Jesus. Que possamos acompanhar as atividades espíritas, as preces, o estudo do Evangelho, tudo buscando sempre isso, a comunhão da mensagem, o que é que isso pode levar as pessoas a melhorarem. E Kardec, mais adiante, explicita: tal caráter que deve revestir as reuniões espíritas sérias, aquelas em que, sinceramente, se deseja o concurso dos bons espíritos. Então, esse é um requisito para que a gente possa ter o auxílio, ele vai chamar aqui de concurso, dos bons espíritos, porque esses espíritos eles não estão vinculados para atender necessariamente às nossas necessidades frívolas. Eles vão atender os nossos pedidos, vão atender às nossas necessidades, conforme elas sejam necessidades que possam ser estendidas à maioria das pessoas e que essas necessidades que a gente tem realmente sejam para o nosso bem. É isso que os espíritos sérios buscam, mas a gente pode, ainda que a gente não possa ser atendido naquele momento com aquilo que a gente quer, a gente deve contribuir, se colocar à disposição com o nosso pensamento em prol daquilo que é o bem maior de todos. E o bem que a gente quer, um bem particular, um bem menor, ele vai ser nos concedido por consequência. E voltando ao livro Pensamento e Vida, Emmanuel finaliza: estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Amar é fazer caridade, é pensar o bem do próximo, é ser indulgente, é praticar o perdão, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia ou de associação. Porque muitas vezes, e nem sempre nós vamos saber, na companhia de quem nós estamos associados em pensamento. E às vezes pouco importa a gente saber, principalmente quando somos ainda espíritos imperfeitos. Nós precisamos nos precaver, nos vacinarmos todo o tempo das más influências, das más associações. E nos nossos encontros possamos sempre cultivar a boa palavra, o bom pensamento e a conexão com aquilo que está sendo conversado, com aquilo que está sendo discutido, quando for algo, e nas nossas reuniões, no caso, sempre é algo de bom propósito, algo benfazejo, que vai levar o nosso pensamento, a nossa ideia para cima, para o alto. Então, Kardec prossegue, trazendo um exemplo de como poderia ser a nossa prece, dando um exemplo. E ele disse isso, que o que vale é o coração, mas muitas vezes a gente não consegue articular as palavras. Então, no Evangelho, ele tem no final essa coletânea de preces espíritas, e é justificado com isso, porque muitas vezes, devido às dificuldades, nós não conseguimos articular. E é com essa prece que eu vou convidar cada um de nós que possamos, nesse momento, entrar em comunhão, entrarmos em sintonia, entrarmos na mesma frequência, entrarmos no mesmo canal de pensamento para vibrarmos juntos em prol da humanidade, em prol daqueles que estão passando por dificuldades, por provas mais difíceis que a gente. Que nós possamos agradecer a Deus por termos esse canal aqui, essa comunicação. Podemos divulgar essa mensagem não é minha, essa mensagem não é de Emmanuel, essa mensagem é de Deus, essa mensagem é do Cristo, é do bem maior, e que possamos, acima de tudo, nos esforçar e pedir a Deus força para levar isso para a nossa prática, para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana. Ao Senhor Deus onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária
para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor próximo. Se procurarem algum deles introduzir-se aqui, fazem não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Preservar-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja ou ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou aqueles que acham que nós somos inimigos. Fazei que, pelo sentimento de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai, Senhor, os médios que escolhedes para o ato que vamos praticar, por meio do passe à distância, a fim de que façam com fervor e recolhimento preciosos. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros que não os do bem, abri-lhe, Senhor, a luz e perdoai-lhes, como nós lhe perdoamos. Se trouxerem malévolas intenções, pedimos que as acolha, Senhor, esclarecendo. E pedimos, Senhor, também que os nossos guias espirituais nos assistam e que possam, Senhor, assisti-lo também para que consiga executar essa atividade dentro da serenidade e da paz que precisamos. Que o Senhor Jesus esteja conosco, agora e sempre. Então, tenhamos uma boa noite. Agradeço a atenção de todos, a paciência, que estejamos conectados com a nossa SEF, com a instituição espírita, Sociedade Espírita, Estudos Espíritas Feirense, acompanharmos as redes sociais, temos Instagram, Facebook, lá tem a nossa programação das doutrinárias do mês que vai começar, estará logo a seguir. A programação de cada dia também é divulgada. Temos o acolhimento fraterno que está funcionando por meio do telefone que se encontra lá nas redes sociais. O celular, vamos colocar aqui, alguém vai colocar aqui nos comentários o número do celular do acolhimento fraterno. Peço também que cada um de vocês que possa procurar também conhecer as obras sociais da SEF. Lá estamos arrecadando aos sábados donativos, tanto para a SEF como para a SEVU, donativos para farmacistas básicas, alimentos que possam formar cestas básicas, materiais de limpeza. Também possam, quem puder, contribuir com a Sociedade Espírita Verdade e União, com os mesmos itens, luvas, materiais de limpeza, fralda descartável. Que possamos, aquele que pode, contribuir materialmente, mas aquele que não pode nesse momento, você que não pode, que possa contribuir moralmente, vibrando por aqueles que estão trabalhando em prol do próximo, porque você, vibrando, está também trabalhando pelo próximo. Está trabalhando por aqueles desassistidos e que precisam dessa cesta básica, que precisam desse material de limpeza para melhorar a sua higiene. Que possamos também saber, né, que a nossa casa está trabalhando com a livraria também de forma via delivery. Temos os livros entregando em casa, qualquer um desses livros que foram mencionados aqui. O valor dos livros é revertido integralmente para a manutenção das atividades do centro. Agradeço mais uma vez a todos. Possam curtir os vídeos, compartilhar e estarmos aqui conectados com a comunhão do pensamento. Muito obrigado a todos e a todas. Tenhamos uma boa noite de segunda. Forte abraço.